Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 11º dia da campanha dos 54 terços. E o tema desta quinta campanha é: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Mas nós sempre vamos aqui estar falando dessa verdade, buscando alguns trechos bíblicos para melhor compreender o que Jesus vem nos falar. Hoje vamos falar um pouquinho, até mesmo do versículo 31, que Jesus começa a chamar a atenção às autoridades do judeu, começa no versículo 31 e vai até o 39, até o 38. Então, hoje vamos pegar o versículo 31, que diz assim: Então Jesus disse às autoridades do judeu que tinham acreditado nele: Se guardarem minhas palavras, vocês de fato serão meus discípulos. Então veja que Jesus, quando vai falar com as autoridades do judeu que tinham acreditado nele, diz o seguinte: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Mas tem uma pequena questão aqui que diz: as autoridades que tinham acreditado em Jesus. E, no entanto, não é o que tinham buscado a conversão, a fé. Tinha acreditado, porque o acreditar é assim. Às vezes a gente acredita nesse momento, mas depois, daqui a pouco, a gente começa a duvidar, como eles estavam fazendo. Uma coisa é buscar, acreditar, a fé é processar, aquilo que a graça alcançada. Outra coisa é acreditar. Acreditar é um começo da conversão, mas não significa que ainda busquei a minha conversão. Estou passando pelo processo da conversão, mas não podemos ficar só no acreditar. Nós temos que ir mais adiante, deixar Deus penetrar na nossa vida, e para que as coisas possam acontecer na nossa vida. É muito diferente do acreditar e ter fé. Crer em Jesus, acreditar no eu mesmo que crer. Crer é de fato conhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho vivo, aquele que veio nos dar a salvação, e acreditar aquilo que eles estavam falando naquele momento, que poderia levar à dúvida, daí a pouquinho, como eles fizeram, Como eles fizeram, e nós temos que ter muito cuidado, nós temos que buscar a conversão a todo momento, a todo instante. Para ser livre, nós temos que fazer a conversão de maneira ampla, não parar só no acreditar, mas ir sempre adiante. Portanto, Jesus, buscava a nossa conversão, busca a nossa conversão, mas naquela época ele falava pessoalmente para que o povo viesse a ter de fato a conversão. Se a conversão tivesse acontecido de fato na vida das pessoas, não precisava Jesus ser crucificado. Mas o pecado foi tanto que Jesus foi até as últimas consequências, que é a morte e sua crucificação. Morte de cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, conhecer Jesus na sua plenitude total do amor, mas ao mesmo tempo deixar de lado as coisas que o mundo me oferece para viver o ensinamento do Cristo. Nem todo mundo que acredita é cristão. Às vezes nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, mas não recebemos essa missão, não conhecemos pelo Espírito Santo, não é nos revelado pelo Espírito Santo. Acreditamos porque às vezes lemos a Bíblia. Nossos pais nos ensinaram que Jesus é o Filho de Deus, mas não
a ponto de o Espírito Santo nos revelar quem é Jesus de fato, o que ele se representa na nossa vida. A conversão ela é muito ampla. Nós não podemos ficar só no acreditar que nem as autoridades do judeu, porque senão vamos começar a questionar o nosso papel, o que Cristo fez por cada um de nós. O que Cristo fez por cada um de nós e não vamos compreender ainda. Para chegarmos à salvação, nós temos que seguir o Mestre, tornar discípulo do Mestre, como ele fez aqui, como ele falou para as autoridades dos judeus. Se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão meus discípulos. Nós precisamos nos tornar cada vez mais discípulos de Cristo e entrar de cabeça e alma no projeto que Cristo tem para nós, que é a salvação. Que é a salvação ampla para todo mundo. Mas eu também preciso seguir os ensinamentos, as leis, os mandamentos que Cristo nos ensina, nos propõe a mudança sincera. Nem sempre tudo aquilo que fazemos, nem sempre aquilo que buscamos é o que o Pai nos pede, que o Pai nos ensina. Porque às vezes nós não nos libertamos. Para ser livres de fato, nós temos que libertar, deixar de ser escravo do pecado. Então Cristo, quando vem nos chamar a nossa atenção, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso, de fato, entender que nós precisamos fazer a conversão, porque Cristo foi crucificado há muitos anos atrás, mas até hoje nós ainda continuamos a crucificar Cristo. Não compreendemos o nosso papel, não compreendemos aquilo que temos que fazer, buscar, irmos ao encontro da salvação. A salvação já veio até nós, mas nós não podemos distanciar ela com as nossas atitudes. Nós temos que aproximar cada vez mais do Mestre, aproximar cada vez mais de Jesus com boas obras, com atitude, com sinceridade. Abandonar o pecado. Porque às vezes até nisso nós erramos. Nós falamos assim, somos humanos, estamos ao erro. Às vezes podemos errar, podemos cometer pecados, sim. Mas nós não podemos fazer disso a desculpa para não irmos ao encontro do Mestre, porque queremos viver o que o mundo nos ensina e viver ao mesmo tempo o que Jesus, os seus mandamentos, as leis de Deus. Ou uma coisa ou outra. Não dá para servir dois senhores, porque senão vamos ficar em cima do muro e vamos ficar na metade do caminho ao encontro da salvação. Precisamos mudar nossa vida sinceramente e deixar Jesus trabalhar no nosso